Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KNCR, o fundo de papel da Kinea atrelado ao CDI, 100% CDI, mais um mês acompanhando este fundo e vamos lá, vamos falar, tem algumas coisas pra gente falar que são importantes, que inclusive eu até esqueci de falar no vídeo do Canip. Aqui o fundo já com patrimônio já incorporado praticamente a primeira série da emissão. Se a gente for pegar aqui, eu até descer aqui, ó. O fundo encerrou o período de captação de direito de preferência da primeira série, da 10ª emissão. Nessa fase foram subscritas quase 2 milhões de cotas, que somaram os 200 milhões, mais a liquidação da primeira série da oferta, tendo captado 780 milhões até este ponto. Então eles colocam aqui que os recursos já foram parcialmente destinados, a gente vai falar sobre eles. Então o aumento aqui de patrimônio, como a gente pode ver aqui, estava no mês passado 5,8 bi, agora 6,5 bi, que foi o aumento de patrimônio, fundo crescendo muito, muito, muito. Já era gigante, ainda ficou ainda maior. Cota patrimonial 101, cota mercado 106, deu uma quedinha no dia hoje que eu estou gravando, está 104. Rendimentos, dividendos de R$1, mantiveram os mesmos rendimentos do mês passado, porém a minha previsão é que esses rendimentos devem cair nos próximos meses e a gente já vai falar sobre isso aqui. CDI 2, carteira CDI 2.5. Que a gente fala, não tem muito o que falar dessa parte aqui, praticamente todo o patrimônio alocado em CDI com marcação de 2,5 bem high grade. Aqui a gente já falou da emissão. Aqui sobre os dividendos da emissão, as movimentações da carteira. WT Technology Park, 100 milhões, CDI mais 2,6, um galpão logístico de propriedade de um fundo imobiliário. Aliás, de qual fundo imobiliário que é esse aqui? Deixa eu ver. XPLG, é do XPLG. É do XPLG este imóvel. Do XPlog. Aqui. Então eles compraram o CRI deste imóvel, atualmente encontra-se alocado por uma empresa de data center, alienação fiduciária. Edifício BPC, mais um aumento de escritórios no portfólio, um prosoluto também aqui de incorporação. Aqui não tem alienação fiduciária, cessão fiduciária e fundo de reserva. E se a gente for ver, pessoal, a taxa até que tá baixa comparado com esse daqui, né, que tem alienação fiduciária. A gente está falando aqui de uma movimentação de 240 milhões, né? 240 milhões de alocação. Ainda tem bastante coisa para alocar. Tanto é que o fundo está com muito caixa, né? Praticamente 10% de caixa, muita coisa, né? Se a gente for pegar, é basicamente 600 milhões que ele está de caixa, né? Que é o que ele captou, mais a caixa. Então isso aqui deve ser alocado nos próximos meses. Acho que ele até fala aqui, né? Que não. Acho que ele fala mais para baixo que a alocação vai ser gradual, obviamente, também acabou de captar. E aqui o que eu falei, um aumento significativo da porcentagem de escritórios, né? Embora tenha sido a maior compra, tenha sido de um galpão logístico, a gente está falando aqui de um aumento de 140 milhões em escritórios, o que aumenta bastante a exposição de escritórios do fundo. Aqui, como eu falei para vocês, né? Aqui foi aquele momento, os momentos excelentes de compra, que foi o meio do ano passado, né, para o final, e aqui a curva virou, ficando com ágio, o que dificulta, né, quem quer entrar no fundo para não pagar tão caro. Sobre as informações contábeis, é aqui que eu quero falar um pouco com vocês sobre meus cálculos de rendimento e as minhas expectativas. Pessoal, é o seguinte, aqui nós estamos falando da Selic mantida em 10,50 e provavelmente não deve aumentar até o final do ano. Então a gente está falando basicamente deste resultado aqui que o fundo vai ter, obviamente que na verdade, eu penso mais nesse resultado aqui de 94. Aí você fala, Eric, mas por que deu 81? Porque ele ainda tem uma boa porcentagem dele em caixa, do fundo do dinheiro em caixa, que está rendendo CDI. CDI é 100%. E aqui nós temos a base da carteira é CDI mais 2 em alguma coisa. Então, você tem uma perda de rendimento. Então, assim que o fundo alocar toda a emissão, eu acredito que ele vai trabalhar nessa faixa aqui de 0,95 a 0,94, 95 de rendimento.
Então, por isso que, e supondo que não, a gente estabilizou a queda da taxa Selic em 10,50 e estimando que os meses, os dias, né, dos meses tenham entre 20 e 22 dias úteis, lembrando que a Selic, ela a rentabilidade dela é diária, então importa muito a quantidade de dias úteis. Como a gente já passou, a gente não tem mais feriado, praticamente feriado mais esse ano. É só aqui no Rio que vai ter o G20, mas é no Rio de Janeiro. Mas a gente já passou fevereiro, os feriados em tese, a gente não tem tanto feriado. Então, batendo uma meta aí de 20, meta não, um padrão de 20 a 22 dias úteis no ano, em todos os meses. E continuando a 10,50, eu acredito que essa é a faixa de resultado por cota do KNCR. E como ele usou bastante reserva, se a gente for ver, ele usou praticamente 19 centavos da reserva para manter R$1 por cota. E aí, o que eu falo para vocês? Como a Kinea não tem o costume de usar reserva para linearizar os rendimentos, provavelmente eu entendo que a partir do mês que vem, ou talvez do próximo, o rendimento deva cair para essa casa aqui, ó, voltar para o 0,95. O que eu não vejo problema, tá? Que eu não vejo problema, mas eu vejo até como um ponto bom, porque normalmente o rendimento, quando cai, a cotação cai também. E caindo a cotação, pode abrir janelas de entrada. Mas aí a gente vai ver se vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Canip, que teve uma redução nos rendimentos, mas a cotação não caiu. Porque provavelmente as pessoas já começaram a entender como é que funciona esse fundo. Ainda mais com essa entrada colossal de investidores que a gente teve, embora o Canip seja um ativo para investidor qualificado. Então, em tese, as pessoas têm um pouco mais de conhecimento no mercado financeiro do que um fundo imobiliário que seja para investidores em geral. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Eu acredito que sim. Se não for para o próximo mês, já para o mês seguinte, nós teremos uma queda dos rendimentos, dos dividendos pagos pro KNCR. Aqui que eu tinha falado da questão, olha aqui, ó, a expectativa é atingir plena alocação ao longo dos próximos períodos. Por isso que eu tô falando, ainda tem muito dinheiro para alocar. E também vai depender muito, e aqui tem um ponto que também a gente tem que levar em consideração, vai depender muito de quais ativos, de qual rentabilidade que ele vai buscar. Embora, pessoal, eu não vejo muito ele fugir dessa faixa aqui de CDI mais 2,5, CDI mais 2 a 2,5, até para não fugir muito do que é a carteira dele hoje, 2,51. Ele não vai entrar em CDI mais 5, por exemplo, que eu acho muito difícil que o KNCR faça isso, né? Se a gente for até ver pela estrutura dos ativos, a gente não vê nada fora de 2, né? Tem um aqui 2,70, tem um aqui 3 aqui, é só ele, né? Se a gente for pegar, não tem mais nada de 3 aqui. Então, acho muito difícil ele... tem alguns aqui, né? 3,40, 3,40, 3,26, mas são muito poucos, né, ativos, né? Então, ele tem alguns IPCA aqui, pouquinha coisa. Então, eu não vejo como ele vai aumentar tanto assim o retorno com esse dinheiro da emissão, e até pelo pipeline da emissão, não tem muito nada extravagante, então acredito que para os próximos meses deve cair sim. E aqui, pessoal, um ponto que eu acabei esquecendo de falar, no Canip, que também teve, não da Magazine Luiza, mas de alguns outros ativos que tiveram waiver, que o waiver é o perdão pelo descumprimento de um covenant financeiro, ou seja, é um perdão de uma quebra de uma premissa adotada na hora do devedor ele se comprometeu com algumas coisas e quebrou isso. Não é inadimplência, porém é um indício que pode vir a dar algum problema mais para frente. Assim como teve um waiver aqui no CRI Magazine Luiza, aqui tivemos para aprovar ajustes no fluxo financeiro do CRIs com implementação de carência temporária no pagamento de amortização do CRI. Mas o que eu quero falar isso para vocês? Embora assim, não tem nenhum problema, tanto no Canip quanto no KNCR, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal, esses fundos, eles são muito grandes. A gente está falando do Canip, de um fundo de quase mais de 7 bi de patrimônio, esse aqui também chegando próximos aos 7 bi, então a gente de uma carteira de praticamente quase 100 ativos, aqui a gente está falando de 65 ativos, né? O Canip tem quase 100 ativos. Dificilmente a gente não vai ter um ou dois com problema.
Então, ainda mais do tamanho que são esses fundos. Por isso, é normal, não se assustem com isso, não tem problema nenhum. E eu gosto da transparência mostrando que tem, inclusive quando tem, por exemplo, um IVER, sempre tem contrapartidas. Inclusive até eles colocam aqui, ó, como contrapartida foi realizada a inclusão do aval de um acionista com patrimônio significativo, trazendo mais robustez à operação. Então, assim, esse é o ponto importante para vocês entenderem que mesmo isso acontece muito com os fiagros, a gente viu bastante isso com os fiagros, mas assim, eu até tinha esquecido de falar isso no Canip, então tenha isso em mente, são fundos muito grandes, então dificilmente isso não vai acontecer. O que a gente tem que acompanhar é se de fato isso se tornará um ativo inadimplente, o que até o momento não aconteceu. Beleza, pessoal? Então era isso, espero vocês no próximo vídeo.